Aqui a pergunta é se nós podemos ter um contato aqui além do nível das palavras. Intelectualmente, nós podemos ter uma aproximação de um assunto como esse, que queremos tratar aqui. O ponto é que esse modelo de aproximação meramente verbal, intelectual, apenas num contato com palavras, nós não temos a possibilidade de uma visão real disso. Então, a coisa mais importante aqui é aprendermos a ter um contato dentro de uma relação próxima, onde haja uma comunhão que nos facilite a ver a verdade sendo aqui colocada além da fala. Sim, estamos dizendo que há uma verdade aqui sendo colocada. Não é a minha verdade nem a sua verdade, é a verdade sendo investigada. Naturalmente apreendida, compreendida. Daí, sem essa comunhão, portanto, sem a possibilidade de uma comunhão nesse nível, sem isso, nós não temos a oportunidade de entrarmos juntos e tomarmos ciência daquilo que está sendo apresentado aqui. Eu quero abordar com você aqui a questão do despertar da consciência. A relação estreita entre esse despertar da consciência e meditação. E esse despertar da consciência com o despertar da Kundalini. Algumas pessoas tratam o despertar da consciência, outras tratam do despertar da Kundalini e outras tratam da meditação. Aqui nós estamos fazendo uso dessas expressões, mas é importante termos esse contato, nesse nível de comunhão, para irmos além dessas expressões. Porque estamos colocando essas palavras aqui em um sentido diferente. Quando falamos aqui do despertar da consciência, não podemos falar desse despertar da consciência sem a verdade da meditação, da presença desta ciência da meditação. Também não podemos falar da meditação, do despertar da consciência, sem colocar para você que isso é algo possível quando nós temos disponível essa energia de real presença em cada um de nós. Esta energia de presença em cada um de nós, que torna possível o florescer de nossa natureza essencial, de nossa natureza divina. É nesse sentido que nós usamos aqui a palavra o despertar da consciência. Então, aqueles que tratam dessa questão do despertar da consciência como uma experiência mística, um contato com extraterrestres ou com experiências espirituais, não é disso que estamos tratando aqui. Estamos tratando aqui com você do florescer do seu ser, de sua natureza divina. É isso que nós chamamos aqui o despertar da consciência. Esse despertar da consciência é o florescer desta presença divina, que é esta energia, que é a própria energia desta consciência. Quando ela floresce, nós temos a presença da Kundalini. Então, Kundalini aqui é sinônimo desta energia que opera uma mudança nesse corpo e nessa mente. Veja, não se trata de algo místico, de algo esotérico, de algo que cria ou facilita fenômenos psicológicos ou assim chamados espirituais.
Kundalini é a presença desta singularidade do seu ser, que é a verdade divina em cada um de nós. Essa energia opera uma mudança no corpo e na mente, incluindo aqui no próprio cérebro. Então, o seu natural estado de ser é esta verdade da consciência que floresceu. Isso é o despertar da consciência. A presença disso aqui, nesse instante, nesse mecanismo, nesse organismo, é o fim da separação entre você e a vida, entre você e Deus. Acompanhem conosco isso aqui, a beleza e a importância disso. Nós podemos entrar em contato direto com esta verdade quando nos aproximamos desta condição em que nós hoje nos encontramos e sem fugir desta condição. Liberamos esta velha e antiga condição, que tem sido a condição deste centro que é o eu, o mim, o ego, presente. Produzindo toda forma de confusão, de desordem e sofrimento em nossas vidas. Um olhar direto para todo esse processo, que é o processo do eu, desse mim, é investigar assuntos relativos a esse modelo de comportamento egocêntrico, presente. Investigar isso é poder descartar isso. Aquilo do qual você se aproxima e estuda, você compreende. Você não pode saber matemática sem estudar, ciência sem estudar, música sem estudar. Conhecimento técnico requer uma aproximação de estudo intelectual, prático, para esse conhecimento. Você não sabe dirigir, mas você não pode saber dirigir lendo livros sobre como dirigir um carro. Você não sabe pilotar, não tem como aprender a pilotar lendo manuais. Então você estuda manuais técnicos de mecânica de aviação ou manuais técnicos de voo, mas isso não faz de você e jamais fará de você um piloto. Porque você conhece o aspecto teórico do princípio técnico de como pilotar. A ciência de pilotar está em pilotar, a ciência de dirigir está em dirigir. Andar de bicicleta, você tem que se assentar, pegar o guidão e pedalar. A revelação da verdade do seu ser é o florescer do despertar da Kundalini. Não há como você realizar a verdade de Deus sem essa mudança, sem esta profunda transformação. Uma energia precisa estar disponível nesse corpo e nessa mente para processar, para operar, para realizar esta mudança nas próprias células cerebrais. Então haverá um novo modo de perceber, de sentir, de viver, de pensar. Aqui nesse
trabalho, estamos lhe mostrando como isso se torna possível. Acabamos de colocar para você. Se você não se sentar, você não irá aprender a dirigir um carro. Se você não pegar o guidão e se assentar sobre uma bicicleta, você não irá conseguir aprender a andar de bicicleta. Um piloto é o resultado de muitas e muitas e muitas horas de treino. De treino simulado de voo e treino prático de voo. De outra forma, você não tem nenhuma autorização para voar. Porque, de fato, você não é um piloto. Há um trabalho possível para você nesta vida. E ele é mais importante do que qualquer outro trabalho. É o trabalho da constatação de sua natureza divina, desse florescer da não separação, da não dualidade. Então, o despertar da consciência é algo ligado à meditação. O despertar da consciência e meditação. O que é a meditação? A meditação é a verdade na prática para o despertar. Eu não me refiro à prática da meditação como a maioria das pessoas conhece. Nenhuma técnica, nenhuma prática, nenhum modelo, nenhum sistema de meditação pode substituir a ciência do autoconhecimento. Aqui eu me refiro ao autoconhecimento supremo, a ciência da revelação do seu ser. Não me refiro ao autoconhecimento que se aprende fazendo um curso aí fora, ou estudando com alguém, ou segundo esse ou aquele especialista. A verdade do autoconhecimento, que é a revelação do seu ser, desta verdade divina, é o autoconhecimento que, na prática, você toma ciência do próprio movimento do eu. Nesse momento, nesse instante. Esse autoconhecimento é a base para a verdade da meditação. Por isso eu tenho chamado de real meditação. Nós temos uma playlist extensa sobre esse assunto. Nós temos um outro canal chamado Mestre Gualberto. Nós temos lá uma playlist. E aqui também estamos trabalhando isso, colocando disponível para você a verdade da real meditação. A real meditação é aquilo que, na prática, não é a prática da meditação. Vamos descartar essa coisa de sentar, fechar os olhos, respirar de uma certa forma. Isso é técnica, isso é prática meditativa. É necessário descobrir a meditação agora, aqui. Enquanto você fala com alguém, dirige um carro, leva as crianças ao colégio. Eu gosto muito dessa colocação aqui. Você está no cotidiano, está no viver, está no dia a dia. Você está tomando ciência desta confusão, desta desordem, deste sofrimento presente. Quando um pensamento surge, lhe arrasta, lhe joga dentro de uma condição de medo. Quando um pensamento chega, ele arrasta, ele coloca numa condição de angústia, de ansiedade, de depressão. Quando uma emoção assume esse corpo e essa mente, ele coloca num estado
de conflito, de alguma desordem ou sofrimento interno, tomar ciência disso, aqui e agora, nesse instante, é se aproximar do autoconhecimento na prática. É isso que limpa esse terreno para o fluir da meditação. É isso que cria a condição real para o florescer ou o despertar desta energia divina que opera essa mudança nesse corpo e nessa mente. Para esse real estado de ser, onde está presente esta verdadeira consciência, que é a consciência divina. Então, nós precisamos investigar tudo isso. E é isso que fazemos aqui com você, nesse canal e também em nosso outro canal. Estamos investigando como lidar com esse movimento, que é o movimento do eu. Como se tornar ciente, cônscio dele, nesse instante. Então, é nisso que consiste a visão da meditação na prática. É nisso que consiste a aproximação do volante ou do guidão, ou da habilidade vivencial e prática de qualquer outra coisa. É necessário você estar presente, assumindo uma ação nesse instante, em direto contato com a experiência. E não teorizando, formulando conceitos, ideias, lendo livros. Tudo consiste nesta evidência de todo esse movimento psicológico do eu, desse mim, desse ego. Um contato direto com essa experiência no viver. Ao se aproximar do medo, da angústia, da preocupação, dessa dor da solidão, ao se aproximar desse estado depressivo, psicológico, emocional, nesse instante, ao se aproximar de estados psicológicos internos de ansiedade, tomar ciência do estado, perceber o movimento de uma identidade presente na sustentação desse estado, situando você como sendo essa entidade presente nesse movimento de tempo, resistindo, lutando, querendo fazer algo, procurando se livrar disso ou procurando fugir disso. Tomar ciência disso. Apenas tomar ciência disso. A pergunta é como realizar isso? Se aproximando? Aprendendo a olhar sem esse elemento que vem do passado, que ao chegar na experiência quer rejeitar, quer fazer algo com a experiência. Tomem ciência disso aqui comigo. Percebam isso. Tenho muito claro isso para vocês. Observem. Quando um sentimento doloroso, em razão de uma memória, chega, veja, é em razão de uma lembrança que esse sentimento está presente. Qual é a origem dessa lembrança? Não é o passado? Esse passado não está trazendo um elemento com ele, que é o eu,
que não gosta desta dor, dessa experiência. E quando ele não chega para rejeitar, para querer brigar com isso, para se confundir e se embolar com essa condição. Não é assim que acontece? Será possível uma aproximação direta desta memória, desta lembrança, trazendo esse quadro de dor, e você apenas ter uma aproximação de observação, sem se envolver com aquele quadro de dor e aquela memória de dor? Será possível termos uma aproximação daquilo que está aqui presente, apenas tomando ciência disso? Tomar ciência não é interferir. Tomar ciência não é dizer eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. É somente tomar ciência. Veja, é nisso que consiste uma aproximação verdadeira, na prática, do que é autoconhecimento e de como a meditação se revela. Se aproximar desse instante sem alguém para fazer algo com isso. Se aproximar nesse instante apenas para olhar, para testemunhar o sentimento, o pensamento, a sensação, aquilo que está presente aqui. Então nós nos livramos do elemento que vem do passado. Esse que diz quero, não quero, gosto, não gosto. Isso dói. Não quero. Não, isso dá prazer. Eu quero. Você está liberando de si mesmo esse elemento que vem do passado, que é essa identidade que surge quando a experiência surge. Ele surge para ser o experimentador, para querer mais ou querer menos, para querer se livrar quando é dolorosa a lembrança e a experiência, para querer agarrar quando é prazerosa e feliz a lembrança. Então estamos sempre dentro desse jogo, percebam isso, nesse jogo onde existe esse eu e a experiência. E aqui é esse experimentador e a sua experiência. É esse que pensa sobre esse pensamento. Esse que se lembra sobre esta lembrança. Então nós temos presente um padrão de comportamento onde existe uma separação. Há alguém presente reagindo à experiência. Há alguém presente para gostar ou não gostar. Esse alguém é o ego, é o eu. É esse que vem do passado, que se sustenta nessa continuidade. Então, a nossa vida, ela está dentro desse movimento. A vida centrada no ego é uma vida centrada nesse pensador com o seu pensamento, nesse experimentador com sua experiência, nesse que está presente com a sua angústia, que está presente com a sua dor da solidão, esse que está presente com o seu quadro de sofrimento, de depressão ou ansiedade. Podemos eliminar esse elemento que é o eu, o mim, o ego, esse que se separa da experiência
e por se separar da experiência, querendo algo dela, fazer algo com ela, se livrar dela ou se agarrar a ela, está sustentando esta condição? Podemos nos livrar disso? Esse é o nosso empenho aqui. Esse é o nosso trabalho aqui com você. Tomarmos ciência desse movimento, que é o movimento do eu. Na prática, é liberar esta energia. Veja, não tem nada a ver com experiências místicas ou esotéricas, ou assim chamadas espirituais. É a liberação de uma energia presente que está sempre sendo desperdiçada nesse movimento de separação, de dualidade. Pensador e pensamento. Aquele que sente com o seu sentimento. Aquele que quer se livrar daquilo do qual não gosta. Aquele que quer agarrar e se apegar àquilo que é só uma memória, mas que lhe dá muito prazer. Então, nisso consiste todo esse desperdício de energia, de presença, de consciência. Mas quando colocamos essa atenção aqui, nesse instante, sobre esse movimento, esta energia desta presença, que é energia da Kundalini, que é esta energia deste ser, opera uma mudança nessa estrutura, nesse corpo e nessa mente. Então, reparem, a verdade do despertar da consciência só é real quando o sentido do eu, do ego, não está mais presente naquele mecanismo, naquele organismo. Então, não existe alguém despertando sua consciência. Não existe alguém alcançando a iluminação. Não existe alguém despertando a Kundalini. O despertar da Kundalini, o despertar da consciência, a iluminação é aquilo que está presente quando esse sentido do eu, do ego, desse alguém, não está mais. Então, agora há algo presente. Esta é a verdade do seu ser. Esta é a verdade de sua natureza divina, daquilo que é você. Percebam a graça, a beleza, a verdade implícita dentro dessas colocações. A ciência disso é naturalmente o fim da confusão. É o fim da desordem. É o fim da dualidade. É o fim da contradição. É o fim do medo. É o fim do sofrimento. Aqui nesse trabalho, nós estamos aprofundando isso com você. Vendo que esta realização ela é possível aqui e agora. É a tomada da própria graça divina, desse espaço que é totalmente dela, nesse corpo e nessa mente. Isso é a realização da verdade. Isso é a realização de Deus. Assim, mais do que esses vídeos aqui no canal, eu quero lhe convidar para um contato online. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Nesses encontros temos, através de perguntas e respostas, e também dentro de um contato com o silêncio e com esta graça presente nesse poder da meditação. Então, é uma oportunidade de trabalharmos isso de uma forma mais direta, mais prática, dentro de um final de semana, sábado e domingo. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Ok?
Além disso, temos encontros presenciais, fazemos retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha também lá em nosso outro canal, ok? Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento.